Vila Leandro Bittar, para avaliar esse empate que imagino que sabor amargo, né, Leandro? Empatar com Lanterna em casa, que avaliação você faz? Boa noite. Boa noite. Realmente não era o resultado que a gente esperava, né? Acho que a gente começou o jogo até, né, de uma maneira que parecia que a gente iria controlar o jogo, né? Acho que tivemos oportunidades ali com os 10 primeiros minutos, tivemos 3, 4 chances ali de fazer o gol, e aí depois o time tomando algumas decisões erradas, até criando, mas na hora de colocar essa bola para dentro, um pouco afoito e tentando resolver de qualquer maneira. Então a gente fica chateado aí com o resultado, mas trabalhar, né, na maneira possível para tentar conquistar a vitória lá em Goianésia no sábado. O Leandro, a Copa do Brasil vai ter novas cotas a partir de 2023, né? E agora as cotas serão distribuídas, os grupos, pelas séries, não pelos rankings, né? Primeira fase, 1.250.000 para o Vila, segunda fase, 1.400.000, terceira fase, 2.100.000. O campeão pode ganhar até 70 milhões. Como é que o Vila viu esse aumento? A competição se torna ainda mais importante para vocês? É importante, né? Assim, principalmente com um clube, né, com o orçamento que a gente tem, isso faz muita diferença. Isso foi uma reivindicação, inclusive, dos clubes da Série B. A gente participou dessa reivindicação, né, com o presidente, trabalhando junto com outros presidentes de clubes da Série B, para que a gente tivesse essa mudança, né? A CBF atendeu, né, com aumento também do valor do patrocínio, né, dos direitos de transmissão. Então é importante. Agora a gente precisa fazer por onde também a gente ter esse benefício aí, né, passando de fase. E até em relação a isso, pensando nesse benefício para o ano que vem também, né, Leandro? Porque assim, o Vila ficando para trás na tabela de classificação corre o risco, por exemplo, de pegar um Atlético, talvez um Goiás, e não se classificar no fim do Goianão entre os 3 primeiros. Tem que pensar nisso também. E até em cima disso, o rendimento do Vila preocupa vocês atualmente? Como você falou, a gente precisa, né, pontuar, né? Acho que o primeiro passo é a gente voltar a vencer, conquistar os pontos, não deixar escapar pontos que dentro de casa, como foi hoje, porque realmente a gente precisa estar atento a essa questão da classificação, né, geral aí, caso a gente queira, né, participar de uma Copa do Brasil ano que vem. Então, isso preocupa. É lógico que a posição incomoda um pouquinho, mas a gente sabe também que essa diferença aí é possível da gente tirar, e a gente espera que o time dê resposta já no sábado, e aí depois a gente vem aqui para fazer o nosso dever também dentro de casa. É fundamental que a gente consiga pontuar. A gente precisa ganhar fora também, não adianta a gente fazer só o nosso papel aqui dentro, né? A gente precisa ganhar fora, e os jogadores sabem disso. Isso foi inclusive um assunto que a gente tratou ali dentro do vestiário. Bittar, queria voltar a falar de dinheiro com você. Em relação à transmissão da Série B, o que vocês têm hoje? É verdade que Globo e SBT não ofereceram nem a metade do último contrato? Então, a gente vive uma incerteza, né? É algo que preocupa bastante, porque até agora a gente não teve uma definição, né? A gente assim, lamenta, né, que a CBF tenha demorado tanto a abrir essas negociações, né? A gente acabou ficando numa situação desconfortável, assim, perante os interessados, e assim, a gente espera que a CBF tenha sensibilidade também para resolver isso quanto antes, porque a gente precisa também adequar não só o Vila, mas os times que vão disputar a Série B. Essa receita ela é importante, a gente precisa adequar o nosso orçamento em relação a isso. Então, assim, a gente espera que no mínimo a gente tenha o mesmo valor do ano passado, por mais que de repente as TVs, né, não tenham tanto interesse, mas a gente precisa que a CBF também participe disso e garanta pelo menos esse valor que a gente teve no ano de 2022. Você acredita então que a CBF pode subsidiar essa diferença? Cara, é complicado, sim, a gente falar, mas assim,
é pelo menos a nossa expectativa, né, que a gente tenha um recurso semelhante ao que a gente teve o ano passado. A gente sempre se baseia no orçamento com base nas receitas que a gente tem no ano anterior, né? Então, a gente espera, né, que a gente tenha um valor aí próximo disso, pelo menos, para que a gente tenha condições de honrar com os nossos compromissos aí, uma vez que, como eu falei, a gente deixou isso tudo, a gente não, né? Os clubes vêm pressionando já a CBF há algum tempo para que a gente tenha essa definição. Em relação à Liga, algo de novo? Não, por enquanto não, mas a gente está bem esperançoso aí, com expectativa boa de que a gente possa resolver isso aí até meados de março. Ô Leandro, voltando aqui rapidinho até para terminar contigo sobre o atual jogo do Vila, acho que é até meio injusto cobrar do Claudinei porque não tem tido tempo para treinar. Mas o que dá para ser feito? O que dá para ser cobrado por parte da diretoria? Seja a comissão técnica, seja o grupo de jogadores, para que as oscilações sejam menores? Cara, como você falou, assim, é difícil, né, a gente tentar ter uma semana aí de trabalho, cobrar o treinamento dia a dia, porque a gente sabe, né, que a gente vem enfrentando aí 2 jogos, né, por semana, e isso não vai mudar até praticamente o final do Campeonato Goiano. A gente vai ter também intercalado aí Copa Verde, Copa do Brasil, então essas 2 semanas que a gente poderia ter vagas, a gente vai acabar, né, tendo esses compromissos também. E a gente vai ter que buscar alternativas aqui dentro, cara. Assim, na base da superação, eu acho que passando tranquilidade também para os atletas, para que possam ter tranquilidade dentro do campo, para tomar as decisões corretas, né? Eu acho que às vezes a gente tem sido um pouco afoito. Foi assim no clássico, no domingo. Hoje também a gente precipitando em alguns momentos, então é preciso ter tranquilidade, sabedoria para que a gente faça os resultados e aí a confiança volte e a gente possa passar por essa sequência aí de alternância de jogos, né? Com mais tranquilidade para que o Claudinei também possa implementar daqui a pouco a metodologia dele. Cobrança do torcedor, você vê com naturalidade? Claro, né? Assim, o torcedor, a expectativa dele é sempre alta, né? E em relação, principalmente, a alguns atletas que a gente trouxe, né? Que sabem que podem render mais, mas a gente precisa também entender. A gente faz essa análise aqui dentro, né? Baseado em dados, não é uma coisa que é só no achismo, não. A gente vê o dia a dia, vê, né, todos os materiais que são passados para a gente, de fisiologia, da comissão técnica. Então a gente tem conversado sobre isso e tem sido também por a gente ter um elenco curto, né, um elenco bem enxuto, né, devido à nossa realidade, ao nosso orçamento, a gente tem tido essa dificuldade de rodar um pouco o elenco, descansar alguns atletas para que a gente possa extrair o melhor deles, né? Alguns atletas a gente sabe que ainda não estão na condição ideal, vem ganhando ritmo dentro da competição, dentro dos jogos, e como você falou, a gente não tem tido muito tempo para trabalhar a parte tática, né? Implementar algumas ideias que o Claudinei tem como ideal, mas a gente espera que os atletas consigam aí, como eu falei, ter tranquilidade, porque a gente sabe que tem qualidade para isso e a gente espera reverter isso o mais rápido possível. Então o torcedor ele fica chateado, assim como a gente, assim como os atletas, comissão, porque a gente também tinha uma expectativa aí de estar pelo menos aí na parte de cima e a gente sabe que a gente tem potencial para isso, a gente tem condições, a gente já provou em alguns jogos, fizemos bons jogos. Então a questão é de ter um pouquinho mais de serenidade nesse momento para que o trabalho também possa refletir dentro do campo. Boa noite, Leandro. Obrigado. Valeu, boa noite. Um abraço para vocês. Muito obrigado, então, ao vice-presidente do Vila Nova.